Olá, essa aula é referente à disciplina de saúde mental, quarto semestre. A aula de hoje a gente vai estar estudando o texto que já está lá no portal AVA, O Caminho da Loucura e a Transformação da Assistência aos Portadores de Sofrimento Mental, né? Então, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre como foi essa transformação da assistência à saúde mental, se existia uma assistência, né? E é uma parte mais histórica que a gente vai estar vendo, né, de como era essa assistência, de como era vista a loucura na antiguidade, né, e então a gente vai estar estudando sobre essa parte mais histórica hoje. E aí ele introduz, né, o estudo da loucura é um processo de saúde, transtorno mental, reforma psiquiátrica, subjetividade e comportamento humano. São alguns pontos aí que a gente vai estar discutindo nessa aula hoje, né? É um amplo campo de conhecimento que proporciona uma construção de novas formas sociais e técnicas de lidar com a loucura e com o sofrimento mental, né? E no decorrer da nossa disciplina, a gente vai estar identificando, vai estar vendo quais são essas técnicas, né? Quais são, como é que foi essa evolução, né? Como é que é a assistência. Hoje a gente sabe que existe uma assistência, né, à saúde mental, mas nem sempre foi assim. E aí a gente vai estar vendo essa parte mais histórica hoje. Então vamos lá. Evolução histórica da loucura. A loucura como fenômeno é relatada na antiguidade grega e romana, junto a outras tantas doenças classificadas como práticas mitológicas, manifestações sobrenaturais motivadas por deuses e demônios. Então, na época da antiguidade, né, grega, romana, a loucura ela era vista como uma manifestação sobrenatural, né? Então acreditava-se que ele era uma manifestação de demônios, de coisas místicas, né? Então assim era vista a loucura. Nessa época influenciada pela ideologia religiosa, né? Então naquela época tudo era muito influenciado pela religião, né? Então tudo era relacionado à questão da religião. Então a loucura também sofria esse preconceito, né, de que ali existia uma manifestação de demônio, de algo sobrenatural. O atendimento aos portadores de saúde mental sofreu vários processos de transformação, passando da institucionalização para o serviço de atenção psicossocial, realizando a mudança doença-cura pelo existência-sofrimento, né? E até chegar a essa transformação, muita coisa aconteceu, né? E é isso que a gente vai estar vendo hoje, até conseguir essa assistência psicossocial, né? Os CAPs que a gente conhece hoje, né? E realmente considerar a existência, o sofrimento, né? O ser humano que tem algum tipo de transtorno mental, né, e realmente considerá-lo. Então, até chegar a essa assistência que nós temos hoje e essa consideração, essa subjetividade do ser humano, sofreram várias mudanças, né? Nos tempos da Inquisição, a loucura foi entendida como manifestação do sobrenatural, demoníaco e até satânico, e classificada como expressão de bruxaria. Eram considerados loucos, bruxos e feiticeiros, servidores do mal e forças malignas. Então, aquele ser humano, né, aquela pessoa ditada como louca, na verdade não era vista como loucura, né, como doença mental. Era como se aquela pessoa ela ou fosse um bruxo, ou feiticeiro, ou era alguma manifestação maligna, né, de demônios. Então era dessa forma que era vista a loucura naquela época. Não se entendia, né? Não entendia muito bem aquele comportamento atípico daquela pessoa, né? Não compreendia a doença mental. Ela não era ainda compreendida. No período renascentista, os loucos eram atirados rio abaixo, como cargas insanas. Essas embarcações dispunham de um valor simbólico como ritual que liberava a sociedade dos loucos. Lhes eram fechadas as portas das cidades. Então, eles queriam se ver livre, a cidade queria se ver livre daquelas pessoas
que tinha alguma manifestação de loucura, né? Já que era interpretado como algo sobrenatural. Então, o que acontecia? Levavam essas pessoas para os marinheiros, né, para embarcações, e essas pessoas elas eram jogadas, né, rio abaixo. Então, confiar o louco aos marinheiros era uma certeza de evitar que ficasse vagando pela cidade. Então, fazendo isso, estaria evitando de que aquelas pessoas estariam ali sujando a cidade, né, vagando pela cidade, ou gerando algum risco para a sociedade. O que conhece não pode estar louco, assim como eu, que não pensa, não existe. Excluía pelo sujeito que duvida, a loucura é uma condição de impossibilidade do pensamento, né? Então, se essa pessoa ela não tem capacidade de pensar, né, de agir da maneira adequada, então essa pessoa ela precisa ser excluída, ele é um sujeito que precisa ser excluído da sociedade, né? Então, se não pensa, não existe, né? E acreditava-se que essas pessoas elas não tinham essa capacidade, né? De percepção, de compreensão. Já em meados do século XVII, a loucura, que até então era exaltada como marca do divino, constituiu-se em um modo de exclusão devido às mudanças ocorridas em decorrência do crescimento das cidades, com o poder das relações políticas e com o desenvolvimento da industrialização. Né? Então, ainda existia uma exclusão, né, nesse período, mesmo já com a industrialização, mesmo já com um avanço, né, industrial da sociedade, mas ainda existia aquele paradigma de que qualquer manifestação de loucura precisaria ser excluído, né? Não existia uma assistência, simplesmente precisaria ser excluído da sociedade. Até então não se pensava em dar uma assistência, até porque pensava-se que era algo sobrenatural, né? Nesse período foram criados no território europeu os primeiros estabelecimentos para internação destinada a receber os loucos. Essas casas de internamento eram verdadeiros cárceres que aprisionavam uma série de indivíduos portadores de doenças venéreas, mendigos, vagabundos, libertinos, bandidos, eclesiásticos de infração, os próprios loucos. Então, os loucos, naquela época, eles eram colocados, né, no mesmo grupo de pessoas que estariam fazendo algum crime, né? Então era colocado junto com mendigos, vagabundos, né, considerado vagabundos, libertinos, bandidos. Então os loucos eles faziam parte desse grupo que precisaria ser que não era aceitável na sociedade, que precisaria ser excluído, né? E aí nessa época já existia um local para colocar essas pessoas, mas ainda não era um tipo de assistência. Era realmente na intenção de limpar as ruas, limpar a sociedade dessas pessoas que poderiam estar fazendo algum mal, né? Algum mal à moral da sociedade, né? Uma desorganização moral. Assim foi fundado em 1656 em Paris o Hospital Geral, onde seriam recolhidos e alojados todos os excluídos que perturbavam a ordem social. No entanto, o Hospital Geral não possuía caráter médico, não era um hospital tal como se conhece hoje. Essa instituição era um local que apenas representava o papel da polícia e da justiça. Então, mesmo que seja um hospital, né, a gente fala hospital, a gente pensa, então, agora essas pessoas vão ter uma assistência, agora sim é reconhecido como uma doença mental, né? Não, ainda era com aquele intuito de limpar a sociedade e ainda com o intuito, sim, de fazer justiça, de que ali eram pessoas que poderia estar fazendo algum mal, né? Considerado bandidos, como eu acabei de dizer, né?
As casas de internamento, por muito tempo, foram utilizadas como depósito de pessoas consideradas inúteis e vagabundas. Então, como eu falei, se acreditava-se que aquela pessoa não pensa, ela não existe. Se ela não contribui para a sociedade, ela não existe, né? Então, era considerada pessoas inúteis para a sociedade, né? Então, elas precisariam ser excluídas. Consequentemente, os loucos não requerem proteção. Como os animais, eles receberam da natureza o dom da invulnerabilidade. Então, era comparada com os animais, né? Não tem nenhum tipo de utilidade, é invulnerável, né? Nesse sentido, eles não precisam ser curados. A loucura não é doença, nem corrigidos, não é desvio. Para ser dominada, a loucura deve ser domesticada e embrutecida, pois a sua natureza é diferente da natureza do homem, né? Então, não acreditava-se que ali era algo que pudesse ser curado, né? Então, era considerado como algo que não é uma doença, não pode ser corrigido. Então, por isso também não existia ainda uma assistência, né? E era considerado diferente do homem normal, né? Com o surgimento de crises políticas, entretanto, o internamento sofreu mudanças e passou a ser visto como medida econômica inviável. Dessa forma, o internamento deixava de almejar a repressão e passava a buscar a libertação, o que a princípio contribuiu para o fim do internamento e o surgimento dos asilos. E aí, politicamente, já não era algo rentável, né? Não era mais de interesse político, e aí foram surgindo os asilos, né? Que era mais a questão mais filantrópica, né? Mas ainda também não no sentido de que, vou fazer uma caridade, vou fazer o bem para aquelas pessoas. Era ainda no intuito de essas pessoas não podem viver em sociedade. Então, surgiram os asilos. Pinel, pioneiro no tratamento de portadores de sofrimento mental, né? Então, Pinel aí foi um nome importante, né, para a saúde mental. Porque ele passou a interessar pela psiquiatria, né, e pela doença mental, e considerar a doença mental, né, por volta de 1786, e aí começou a tratar como se fosse a doença, né. Foi médico no asilo de Bicêtre, quando esse local era destinado a tratamento de transtornos mentais no sexo masculino, e também em Salpêtre, desculpa o francês aí, gente, um asilo feminino que reunia sem distinção loucos e criminosos. Então, de novo, né, ainda essas pessoas, elas ficavam junto daqueles outros seres humanos, né, que eram considerados inviável a viver em sociedade, os criminosos. Então, os loucos ainda eram associados e viviam juntos desse grupo, né? Mas Pinel, ele já conseguiu mudar mais essa perspectiva, porque ele já considerava, ele como médico, né? Ele já considerava que ali não era algo voltado para o sobrenatural, ali existia uma doença mental que deveria ser tratada, né? E aí depois a gente vai estudar também um pouquinho de como era esse tratamento. Foi uma evolução, porque já considerava a doença mental, porém não era o tratamento mais adequado. Mas foi uma evolução, né? Já foi alguma evolução. O tratamento nesse local baseou-se em medidas humanitárias em prol dos doentes, no intuito de libertá-los e tratá-los como doentes comuns, né? Então, agora já considerando como doentes. Dessa forma, os transtornos mentais foram considerados como resultado das tensões sociais e psicológicas excessivas de causa hereditária, ou ainda originadas de acidentes físicos, desprezando a crendice popular de que fossem resultado de possessão demoníaca. Então, já se desprende mais daquela ideia de que eram possessões demoníacas, sobrenatural, né?
e já acreditava-se mesmo que seria alguma doença mental, que poderia ser hereditário, que poderia ter sido causado por algum tipo de acidente cerebral, né? Enfim, neurológico. Então já mudou mais essa perspectiva, né? Do conceito de loucura, de saúde mental, de doença mental. Acredita-se que essa intervenção sobre a loucura e o hospital representa o primeiro e mais importante passo histórico para a medicalização no hospital, transformando a instituição médica não mais como social e filantrópica, mas sim como apropriação da loucura pelo discurso e pela prática médica. Então agora já havia a loucura como uma prática médica, né? Que deveria ter uma assistência médica e que há de existir um tratamento, né? Freud levou a se firmar na hipnose com grande interesse e crescimento progressivo de seus estudos, concretizando a psicanálise em 1890. Então, não voltado mais só para a medicina, né? Mas para psicologia também, né? Não era só uma assistência médica, mas a técnica de hipnose Freud começou a utilizar para a saúde mental, né? Então Freud foi também um grande nome assim a contribuir aí para a saúde mental. Evoluiu para o tratamento catártico por meio da fala, né? A catarse, que é o falar, por mais 3 decênios e fez remodelar o mapa da mente, refinar a técnica psicanalítica, proporcionando relevante uso para os portadores de distúrbio da mente até os dias de hoje, né? Então, o Freud é uma grande referência até os dias atuais, né? A abordagem da psicanálise. Então, bem antiga, né? Desde 1890 até os dias atuais é uma referência para a saúde mental. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, com o retorno do crescimento econômico e da reconstrução social, época de movimentos civis e de intolerância para com as diferenças e as minorias, que a comunidade profissional, por diferentes vias, chega à conclusão que o hospital psiquiátrico deveria ser transformado. Houve, assim, na busca coletiva de criar uma sociedade mais livre, igualitária e mais solidária, acrescida da descoberta dos psicotrópicos, né? Então, já existia, né, a medicalização para a loucura, e da adoção da psicanálise e da saúde pública nas instituições de psiquiatria. Então, já a terapia, né? A descoberta de vários elementos que viabilizaram os movimentos de reforma psiquiátrica. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, que já começou a mudar também a visão, né, da psiquiatria, da psicologia, visando uma sociedade mais livre, igualitária para todos, né? E viabilizando também já uma reforma psiquiátrica, porque já existia uma assistência, agora já reconhecia a doença mental, já existia medicalização, até mesmo a terapia, mas a assistência ainda não era a mais adequada, né? Depois a gente vai estudar um pouquinho sobre quais os tipos de tratamento que existia na época, né? Então, não eram as mais adequadas. Além dos muros institucionais reais ou simbólicos, permite-se a reconstrução da autonomia social e de conquista da verdadeira cidadania, pelos que sofrem mentalmente. A travessia do caminho da loucura e a transformação da assistência passa por um novo olhar, configurando-se numa assistência mais ampla, integral, contínua e humanizada. Isso aqui é o que a gente busca ainda hoje, né? Que já mudou muito, que a assistência hoje é mais humanitária, mais voltada para não só para a doença, mas também para a subjetividade do ser humano, para a busca da autonomia desses seres, mas a gente vai chegar lá. A gente ainda vai estudar muito essa parte histórica, mas hoje era isso que eu precisava mostrar para vocês, né, com esse texto,
de como era essa assistência. Na verdade, não existia uma assistência, né, na época mais antiga, na antiguidade aí, e que até chegar esse processo, né, aconteceram muitas coisas até chegar lá, e aí é isso que a gente vai estudar nessas próximas aulas, que é esse processo, de como foi esse processo.